Meus irmãos, na certeza da presença do Mestre Jesus, de Nossa Mãe Maria e da veneranda que tem nessa casa, né, o seu título, a gente vai conversar hoje um pouco sobre Joana de Ângeles. Eu vou convidar vocês a gente fazer um passeio na história. Mas a gente vai fazer um passeio, digamos assim, regressivo. A gente vai sair de hoje até chegar lá na época de Jesus. Depois a gente volta. Se a gente, todos nós, né, já ouvimos falar em Joana de Ângeles, né, um espírito venerando do mais alto escol. Joana de Ângeles, hoje mentora de Divaldo Franco. Mas não só de Divaldo Franco. Ela é mentora de toda a casa que tem o nome dela, de todo o grupo de estudo que tem o nome dela. Então, Joana de Ângeles é mentora desta casa, aqui em Anembep, o que nos torna muito feliz, né? E ela acabou se tornando, na realidade, mentora de todos nós. Todos nós que buscamos lá suas mensagens, seus ensinamentos, ela se torna automaticamente nossas mentoras. Joana de Ângeles, ela se apresenta para Divaldo em 5 de dezembro de 1945. Isso mesmo, 1945. Eu vou sempre olhar para as datas, que eu não sou bom de data. Na realidade, ela já se apresentava a Divaldo desde ele pequenininho. Ele via um feixe de luz, então ela não se materializava, né, enquanto Joana de Ângeles para ele, mas ele já percebia um feixe de luz o acompanhando. Depois ele passou a ouvir uma voz melodiosa, amorosa, já era Joana entrando em contato com ele. Em dezembro de 1945, Joana de Ângeles se apresenta a ele pela primeira vez, né, com essa imagem que a gente já conhece corriqueiramente, ela sempre vestida de freira, e ela, a princípio, não dá o nome dela. Ela se apresenta como um espírito amigo. Ela não se apresenta como Joana de Ângeles. Em 1949, Divaldo começa a psicografar as mensagens dela. A princípio, Divaldo psicografa quase 400 mensagens. E aí um grande amigo dele, do sul do país, teve a ideia de compilar tudo em um livro. Busca Divaldo e faz essa proposta. Divaldo vai conversar com Joana. O que é que Joana responde a ele? Queima tudo. Queima todas as mensagens. Isso é só um exercício. O trabalho começa agora. Daquelas 400 mensagens, Divaldo escolhe 80 e o resto realmente são todas queimadas. Dessas primeiras mensagens é lançado o primeiro livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, chamado Mercy de Amor. Um livro lindo. Desse livro, na primeira mensagem desse livro é Jesus e Solidão, que é uma mensagem que vem mostrando toda a trajetória do Cristo, trajetória pública, desde o milagre das bodas de Caná até a sua ressurreição. Então ela faz um passeio rápido pela vida pública de Jesus, com os seus, né, milagres, né, que a gente sabe que não existe, né, mas com as suas curas. E ela no final traz a reflexão de que toda vez que a gente se debruça desse buscar Jesus, a gente vai sofrer um pouco de solidão, porque nem sempre seremos compreendidos, nem sempre seremos aceitos nas nossas ideias, mas que o que mais importa é que Jesus está conosco o tempo todo. E isso nos basta. Ele nos basta. E aí, meus irmãos, Joana continua com seu trabalho com Divaldo, conhecidos até hoje inúmeros livros publicados, livros de mensagem. Depois ela entra que a gente conhece, né, a psicologia transpessoal,
uns livros voltados para a psicologia da alma, do espírito, né? Trazendo uma visão mais abrangente daquilo que a gente entende como psicologia nossa. E por que Joana trouxe isso? Joana trouxe porque ela estudou no mundo espiritual com Jung, o grande psicólogo Jung, e trouxe essa ideia para nós. Então essa é a Joana de hoje, que a gente conhece, que a gente ouve falar, que a gente busca conhecer através dos livros. Aí a gente avança um pouquinho na história e a gente vai atrás da última encarnação dela, a última vez que ela encarnou. Ela encarna aqui na Bahia, especificamente em Salvador, no ano em 12 de dezembro de 1761. Como Soro, Joana Angélica de Jesus. Soro significa freira. A freira Joana Angélica de Jesus. Joana adentra o convento da Lapa, um convento franciscano. Observem esses detalhes que eu vou trazendo para vocês. O convento é franciscano. Depois a gente vai ver que está tudo conectado. E Joana Angélica é conhecida por nós como a primeira mártir da independência do Brasil. E por que isso? Na época, quando se estava buscando a independência do Brasil dos portugueses, Joana de Ângeles se fez presente na porta do convento, que estava prestes a ser invadido pelos guardas portugueses. Ela vai para a frente do convento e diz que ali é a casa de Deus, se respeite essa casa e que só se passaria adiante por cima do cadáver dela, se matassem ela. Joana Angélica é apunhalada com uma baioneta. A baioneta traspassa ela cai na porta do convento, consegue se arrastar até um pouco da lateral, onde tem uma espécie de um sofá de madeira, onde ela se apoia e ali ela desencarna. Só que esse ato, que para nós se tornou um ato heróico, de luta contra os portugueses, é um ato extremamente humano, é um ato de solidariedade ao outro, é um ato de caridade, é um ato de amor que só quem tem um relacionamento íntimo com Jesus consegue ter. Porque enquanto Joana estava na porta do convento, as freiras que lá dentro moravam, ela era abadesa, ela comandava o convento nessa época, ela antes era uma escrivã do convento. Então as freiras que moravam dentro desse convento, mas não só as freiras, as mulheres, e eram muitas que moravam no convento. Por que mulheres? Naquela época, quando a mulher, entre aspas, se desvirtuava, tinha um filho fora do casamento, tinha uma relação antes do casamento. O que é que a família fazia? Pegava aquela mulher e enclausurava ela no convento para que ela saísse da vista da sociedade. Entregava ela para Deus. E o convento estava cheio dessas mulheres. E tem uma passagem que é muito linda, que diz que durante a noite, Joana saía da sua cela para ir conversar com essas mulheres, para trazer o entendimento do Cristo para essas mulheres, para socorrer essas mulheres, inclusive psicologicamente. Então, enquanto ela estava sendo assassinada, essas mulheres fugiram por um túnel, foram até o convento do Desterro e foram salvas. O convento não. Os portugueses entraram, saquearam tudo que puderam saquear de riqueza, mas as vidas foram salvas. Então, século XIX, Joana aqui na Bahia é Joana de Angélica. Vamos viajar um pouquinho mais. Vamos para o século XVII. A gente vai para o México, uma cidade chamada San Miguel na Planta. Lá nasce uma mulher
que se chama Angélica Inês de la Cruz, que é nossa Joana de Ângeles, que é nossa Joana Angélica, e que no século XVII era Juana para os mexicanos, Inês de la Cruz. Uma mulher à frente do seu tempo. Escritora, poetisa, entra para um convento. O convento é da ordem das Carmelitas Descalças. O daqui era franciscano, o de lá era as Carmelitas Descalças. Essa mulher fica conhecida como a monja da biblioteca, porque citam alguns historiadores que ela tinha, uns dizem que ela tinha 3.000, outros 5, outros 8.000 livros na biblioteca particular delas. Independente da quantidade, o que importa era uma mulher culta, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que tinha um entendimento do que é ser mulher, muito mais além do que aquela época. E isso é uma percepção nossa. A gente acha que ela estava à frente do tempo, porque a gente marca o tempo por nós. Mas não. Ela apenas tinha entendido a sua missão de espírito. Quando você se entende enquanto espírito, você não tem tempo. A gente precisa do tempo para limitar e a gente faz. Essa mulher está acima do seu, está à frente do seu tempo. Mas ela é considerada a primeira feminista da América Latina. Então observe. Enquanto Joana Angélica, ela foi a primeira mártir do Brasil, da independência do Brasil. Lá no México, também freira, também sorro, ela é a primeira feminista da América Latina. Ela também se coloca à disposição do outro. Uma mulher extremamente culta, fala 6 línguas, inclusive o português, com total e absoluta fluência. E uma mulher que trouxe essa luz intelectual para aquela época. Aí a gente viaja um pouquinho mais. Na realidade, vamos viajar muito mais. Vamos ao século XII. Cidade de Assisi, ou, para a gente, Assis, Itália. Nasce Clara de Assis, uma das encarnações de Joana de Ângeles, também freira, também uma mulher além do seu tempo medido por nós. Funda a Ordem Clarissas, que na realidade são conhecidas, que você traduzindo são as damas pobres, as damas da pobreza. Irmã espiritual de quem? De nosso amado, querido Francisco de Assis. Irmã Lua, Clara, irmão Sol, Francisco. E a gente vai entender por que dessa ligação tão forte entre Francisco e Joana. Porque na realidade, enquanto Clara, ela é uma encarnação de alguém que a gente vai chegar, que teve um contato estreito com quem? Com João Evangelista, um dos apóstolos do Cristo, conhecido como o apóstolo amado, porque era extremamente amado por Jesus Cristo. João Evangelista reencarna Francisco de Assis. Joana, que conviveu com ele na época de Jesus, reencarna como Clara de Assis. Clara, uma mulher extremamente amorosa, dedicada ao outro, culta. É dedicado a Clara o primeiro escrito, a primeira regra escrita na Igreja Católica por uma mulher é de Clara de Assis. Essa regra, inclusive, tem um título, A Regra. Observem. Joana Angélica, Juana de la Cruz, Clara de Assis, sempre como pioneira, sempre como uma mulher à frente do seu tempo, sempre como uma mulher com entendimento claro
da sua missão. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa de Clara. Não. Vamos viajar mais. Antes de viajar, vamos parar um pouquinho. E uma curiosidade. É nessa encarnação de Joana de Ângeles enquanto Clara de Assis que ela reencontra Divaldo Franco, também encarnado. E ela reencontra Nilson, o grande amigo de Divaldo, já hoje desencarnado, que foi filho dela na encarnação na época de Jesus. Eles se reencontram nessa época franciscana. E é nessa época franciscana que Divaldo renova e ressignifica seus votos a servir Jesus. A partir daí, eles reencarnam sucessivamente, inúmeras vezes. E a última vez que eles encarnam, os dois, é no século XVII, na França. Depois do século XVII, na França, eles passam a ser amigos espirituais. Que significa o quê? Quando um está encarnado, o outro é mentor, o outro encarna, o outro vira mentor. Então, a última vez que eles dois encarnaram, século XVII. Curiosidade matada, porque a gente gosta da curiosidade, né? A gente avança. Vamos lá. Época de Jesus. Jesus pregando perto do lago, em Cafarnaum. Existe uma mulher chamada Joana de Cusa. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher inquieta com o que acontecia dentro do seu lar, porque era casada com um intendente de Antípolis, que a gente pode entender hoje como se fosse um prefeito. Um homem de uma moral extremamente duvidosa, vinculado aos romanos, braço direito de Herodes, mas também fazendo negociações com os hebreus, e aquilo incomodando essa mulher casada com este homem. Uma serva fala de Jesus. Tem um Messias, o profeta. Anda trazendo a boa nova. Anda divulgando o evangelho. Ela, eu quero conhecer. Me leve até ele. Ela, como uma mulher rica, se veste simplesmente. Vai ao encontro de Jesus. É tocada. Como todos nós, quando encontramos Jesus. Jesus tem esse poder. Eu falar dele e me arrepio. O olho quer lacrimejar. Porque ele é isso. Jesus nos toca. Jesus nos acaricia. Jesus nos envolve no seu amor, que é a expressão maior desse mundo. Ela busca um particular com Jesus e vem trazer todas as amarguras. Quantos de nós, meus irmãos, em particular com Jesus, desabafamos? Jogamos todas as nossas fraquezas, pedimos ajudas, assim Joana de Cusa fez. E ela, naquele momento, tão apaixonada pelo Mestre, por tudo que ela viu, ela resolve dizer ao Mestre, a Jesus, que vai largar tudo, inclusive o marido, para seguir Jesus. E Jesus responde, Joana, seja fiel a Cusa. Ame este homem, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades. Essa missão é para você. E aí, meus irmãos, eu abro um parêntese. Quantos de nós nos deparamos com essas questões? Um filho que dá muita dor de cabeça. Um marido que não compreende. Uma esposa que não se compreende. Um irmão familiar. E a gente tem vontade de jogar o balde para cima e sair dali.
Mas esse convívio é aprendizado. Esse convívio não é à toa. Esse convívio é antes pré-acertado com Jesus. Esse convite é uma forma de Jesus dizer: meu irmão, eu te amo tanto, e eu amo tanto o ser que está do seu lado, que eu vou colocar vocês juntos para vocês se acertarem. Porque o que tem que existir entre nós é amor. Então que vocês se juntem para parar suas mágoas, para parar suas dificuldades, para conterem seus ódios e para aprenderem a amar. Lembremos toda vez que a gente passar por uma dificuldade muito grande, que tenha vontade de mandar aquele ser ir para casa da cucuia, que eu não aguento mais, né? Lembre que ele está ali porque Jesus colocou do seu lado. Lembrando que o despertar de cada um é de cada um. Nós não podemos carregar a cruz que é do outro. E lembremos de Jesus. Jesus, em determinado momento no seu calvário, o homem de Cirineu o ajudou. Lembram? Carregou por um período a cruz dele. Então, às vezes, a gente vai precisar ajudar ao outro a carregar a cruz. Mas a responsabilidade da cruz é de cada um. Jesus não deixou Cirineu ser crucificado no lugar dele. Jesus foi ao sacrifício da crucificação, porque a responsabilidade era dele. Então que ajudemos o próximo, mas lembrando que a gente não pode ser responsável pela dor do outro e pela cruz do outro. A gente pode só ajudar a carregá-lo. Esse é um ato de caridade, esse é um ato de amor. Convido a vocês no livro Boa Nova, uma psicografia por Chico Xavier, do nosso irmão Humberto de Campos. Mensagem 15 fala sobre Joana de Cusa. Humberto de Campos traz, daquela forma extremamente amorosa e poética, esse encontro de Jesus com Joana e traz, meus irmãos, o fim de Joana. Após Jesus ser crucificado, Joana começa a trabalhar na igreja do Cristo, aquela igreja que o Cristo falou a ela no primeiro contato: os templos desse mundo são de pedra, o meu templo é no coração de cada um, é esse que eu vou criar, é esse que eu vou plantar. E ela sai, utilizando ainda o poder que tinha, e começa a ajudar, principalmente quem? João Evangelista e Simão Pedro, fundador da Igreja Católica. Então, daí a gente entende a ligação de irmão Sol e irmão Lua. Eles eram irmãos em alma, desde a época de Jesus. E Joana, no ano de 68, Joana teve 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Joana é queimada viva, sacrificada, num circo romano, com mais 500 católicos primitivos. Só que Joana não é sacrificada só, ela é sacrificada com o seu filho menor, que é Nilson, o grande amigo de Divaldo, que já desencarnou, mas que ajudou Divaldo a criar a Mansão do Caminho. Nilson era o filho mais novo de Joana de Cusa. E na hora que o soldado romano, sabendo que ele era filho de Joana, foi primeiro nele maltratá-lo, porque sabia que ia tocar fortemente no coração de uma mãe. Que mãe conseguiria ver seu filho ser dilacerado fisicamente? O filho entra em desespero
e pede a Joana para negar Jesus. Ele usa essa expressão, abjuga, mãe. Abjuga. Ou seja, nega Jesus. Nega Jesus. Joana entra em desespero, mas ao mesmo tempo vem à mente dela Maria, que esteve no pé da cruz, que viu o filho dela ser transpassado por uma lança, que viu o filho dela receber fel ao invés de água, mas se manteve ali firme, resignada, entendendo que o propósito do Cristo era maior. Ela lembrou de Maria e foi tomada de uma força e de uma fé e disse ao filho: cala-te. Jesus não nos ensinou a ser fracos. Mesmo na hora do sacrifício, Jesus foi forte o tempo todo. E essa mulher começa a ser queimada viva. Quando ela começa a ser queimada viva, ela lembra de toda a história da vida dela e de todo o contato que ela teve com o Mestre. E ela entende tudo o que aconteceu. Ela entende todo o seu propósito. E ela entende o que é seguir a Jesus. O que é ter Jesus como modelo e guia. E aí, meus irmãos, essa mulher, imbuída do amor de Cristo, sente o Cristo tocar no seu ombro, já com a pele sendo queimada. E Cristo diz a ela: apacenta, Joana, aquieta seu coração. Eu estou aqui. Eu estou com você. E isso Jesus faz conosco o tempo todo. Só que a gente está com a mente tão barulhenta, tão cheia de problemas, que a gente não sente o tocar no nosso ombro da mão do Mestre, dizendo: eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui o finalzinho, que é lindo, da mensagem 15 do livro Boa Nova. O soldado romano diz a Joana: o teu Cristo soube apenas ensinar-te morrer? E aí Joana responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir, para toda vez que o Mestre tocar nos nossos ombros, meus irmãos, a gente entender que é Ele, o amor em pessoa, o nosso modelo e guia, o nosso protetor, dizendo: eu estou aqui com você, eu estou aqui para cuidar de você, você não está só. E se a gente começar a treinar nossos ouvidos para isso, a gente vai ver que 80% dos nossos problemas são criados por nós mesmos, por essa mente inquieta. Chegamos no encontro de Jesus e Joana. É nesse momento lá que começa a história de amor. Mas como toda viagem, e como toda boa viagem, que viajar sobre a história de Joana é maravilhoso, quando a gente volta da viagem, a gente volta com o quê? Bagagem boa, lembranças boas, ideias. E aí eu vou convidar vocês agora para a gente retornar. Mas não retornando historicamente, e sim retornando rapidamente, entendendo o que é que esse encontro de Joana com Jesus lá
fez se tornar ela essa mulher. Para que cada um de nós, quando nos encontrarmos com Jesus, a cada momento que encontrarmos, também nos transforme. Clara de Assis afastou os invasores da cidade de Assis na porta de um convento com um ostensório na mão. Joana Angélica vai para a porta de um convento expulsar os portugueses. Clara de Assis é a primeira mulher a ter uma regra escrita. Juana de la Cruz é a primeira feminista. Joana Angélica é a primeira mártir. O que eu estou dizendo a vocês é que Jesus passou a ser presente na vida de Joana. Em amor, em dedicação, em resignação e principalmente em silêncio. E essa mulher se tornou uma mulher tão dedicada a Jesus que ela fez parte da equipe O Consolador, a equipe destinada a nos trazer o Espiritismo, a nos trazer a codificação. Ela assina 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1862, uma em Havre e uma em Bordeaux, uma no capítulo 9 e outra no capítulo 18, mas ela assina como um espírito amigo. As mensagens são a paciência. E a mensagem é dar-se àquele que tem. E aí, meus irmãos, Joana traz para a gente que a paciência é uma caridade. Que quando a gente é paciente com o outro, com as dificuldades do outro, com o tempo do despertar do outro, isso é ser caridoso. Não é porque você já despertou em algo que você vai esquecer de quem está do seu lado. Lembrando sempre que a gente não se sacrifica por ele, só ajudamos a carregar a cruz. Joana diz, grande caridade é o perdão ao outro. É uma das maiores caridades, quando você perdoa o outro. Quando eu estou falando isso, vocês estão vendo Jesus? Porque eu consigo ver Jesus o tempo todo. O tempo todo. Joana diz, o fardo, a vida é difícil, bem eu sei. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. E aí Joana nos diz, na mensagem à paciência, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. É como se Joana estivesse colocando a mão no nosso ombro e dizendo, aquieta, Cristo está com você. Talvez um registro da memória quando ela era Joana de Cusa. Aí Joana diz mais, sede pois pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Como está tudo interligado. Como Joana internalizou em seu espírito a mensagem do Cristo. E talvez seja por isso que em todas as encarnações conhecidas dela, ela está sempre como mulher e como freira, justamente para não se desvirtuar do propósito dela. Naquele momento, lá em Cafarnaum, ela encontrou o Mestre e ela deixou que o Mestre o tocasse em seu coração. Mas observem só uma coisa. Essa mulher já tinha uma moral e um entendimento de justiça dentro dela. E sofria porque seu marido era completamente diferente. Assim precisamos ser nós. Nós não podemos esperar que um simples encontro, que nunca será simples, mas um simples encontro com Jesus irá nos transformar, se já não tivermos dentro de nós os potenciais para essa transformação. Jesus ele só vai florir no coração de cada um de nós
A boa nova, se a semente já estiver plantada, se a terra estiver fértil, se a terra estiver arada, e essa é a responsabilidade de cada um de nós. Nos preparemos para o encontro com Cristo. Que quando Ele tocar no nosso ombro, você só vai dizer: meu irmão, sou seu. Como Paulo disse lá atrás, eu não vivo mais em mim, é Cristo que vive em mim. Sou seu, estou aqui, terra fértil, plante, frutifique. Então que façamos nossa parte. E que utilizamos a mentora desta casa como referência, sempre que precisarmos. Porque aquilo que você precisar de luz e de claridade, vocês encontrarão nos livros de Joana. Que o Mestre Jesus esteja conosco. Que Mãe Maria nos abençoe sempre, nos cubra com seu manto. E que Joana de Ângeles seja sempre nossa mentora em amor, em paz e principalmente em resiliência. Que através do exemplo de resiliência que foi a vida dela, nós sejamos resilientes, entendendo que o propósito é maior do que esse que a gente está agora, que esse é só um pedaço do todo que a gente precisa viver e que a gente não retroage, a gente não retrocede, então é daqui para frente. Vamos arar esse terreno, vamos molhar esse terreno, vamos deixar ele pronto para Jesus nos fertilizar em amor, em paz e em bondade. Que o Mestre Jesus abençoe todos nós. Obrigado pela escuta, meus irmãos.